Hoje eu voltei para falar de um livro de um dos meus autores favoritos. Se é que ele já não é o meu autor favorito. Eu acho que a cada página dele que eu leio eu tenho mais certeza disso. E eu tô falando do José Saramago e das Intermitências da Morte. O Saramago é um autor português nascido em 1922 e que teve diversas outras profissões antes de se dedicar exclusivamente aos livros, o que rendeu para ele um prêmio Nobel de Literatura em 98. Ele também é conhecido pelo grande teor crítico que ele traz nas obras dele. Então os livros dele não são meramente um instrumento de entretenimento. Eles vão muito além disso e promovem uma discussão e uma reflexão sobre sociedade, economia, política e religião. Com as intermitências não podia ser diferente. Outra coisa que muito se comenta sobre o Saramago é a maneira peculiar com que ele escreve os seus textos, que é bem diferente do que a gente está habituado, porque ele não se utiliza de travessões, interrogações, pontos de exclamação. O que ele faz é transformar todo o texto em blocos imensos de palavras e parágrafos. É muito comum a gente encontrar nos livros dele parágrafos que se prolongam por páginas a fio. E ele só se utiliza de vírgulas e pontos finais para fazer com que ele está dizendo seja compreendido. De início, essa estrutura que ele utiliza para escrever os livros dele pode causar um pouco de estranheza, mas com o tempo você acaba se acostumando. Eu particularmente nunca tive nenhuma dificuldade para ler um livro dele, mas eu confesso que cansa um pouco, principalmente quando você tem que parar a leitura no meio de um capítulo. Mas não é algo impossível de se acompanhar. Aqui nesse livro, Saramago vai contar o que é que aconteceria se um dia a morte deixasse de existir e as pessoas pudessem viver para sempre. A história se passa num país sem nome com um personagem sem nome, que é outra marca do autor. De início, isso pode soar como algo bom, como algo positivo, alcançar a imortalidade, a possibilidade de uma vida eterna, mas não é muito bem isso que o Saramago vai apresentar pra gente aqui. A primeira metade do livro é focada em como a população daquele país e alguns grupos lidam com essa mudança de rotina. Ele faz meio que uma leitura social de como ficaria a estrutura de algumas instituições da sociedade caso isso viesse de fato a acontecer. Se a morte não existe mais, o que seria, por exemplo, das religiões, principalmente a católica, que é a que ele mais aborda aqui no livro? A ideia de ressurreição, ou de alcançar a salvação e a vida eterna após a morte, seria algo inalcançável. Como é que o governo faria para gerenciar todo o sistema previdenciário, uma vez que em pouco tempo o número de idosos e aposentados iria aumentar muito, enquanto que a população economicamente ativa se tornaria bem menor, inviabilizando a manutenção daquelas políticas públicas? O que seria do sistema funerário, das empresas que trabalham com seguro de vida sem ter o fruto principal do seu negócio e a peça fundamental que movimenta a sua economia? E os hospitais superlotados e os asilos cheios de pessoas sofrendo na iminência da morte, mas sem poder alcançar o que seria um destino quase certo para elas e que agora estão presas nessa condição em que elas se encontram. As reflexões que o Saramago traz nesse primeiro momento retratam que o mundo se tornaria um completo caos que impede a continuação da humanidade. Pelo menos nos moldes ditos civilizados que a gente tem ou espera que se tenha hoje. E essa perspectiva aparentemente positiva de não se ter mais a morte por perto acaba se transformando num verdadeiro tormento, uma vez que as pessoas só deixam de morrer, mas elas continuam envelhecendo, quem está doente continua doente, quem está em fase terminal continua sofrendo. Isso gera conflito não só para aquelas pessoas que estão nessa condição, como para as outras também que estão ligadas a elas. Porque nesse caso, a vida não só não vai embora de vez, como também não volta. A partir daí, o livro vai mostrar que a morte é sim algo importante para a manutenção da vida do homem enquanto espécie, enquanto sociedade. E fugir disso ou negar a isso é algo extremamente prejudicial e que pode tornar a nossa realidade em algo completamente insuportável. Então nessa primeira parte a gente vai encontrar uma série de acontecimentos que descreve todo um cenário que toma forma e que segue diretamente para um colapso geral das bases das nossas maiores instituições e dos costumes também que sustentam a nossa sociedade. E é muito interessante acompanhar tudo isso porque o Saramago descreve a narrativa de maneira muito irônica e até mesmo muito óbvia e racional, mesmo a história sendo meio surreal e fantasiosa. Até mais ou menos a metade do livro eu achava que era apenas sobre isso que tratava a história, mas não. Na segunda parte a gente vai encontrar um texto completamente diferente do anterior, e que vai ter como ponto de partida os eventos que foram descritos até então. Como o próprio título do livro já sugere, essa morte é intermitente, então em determinado momento ela volta, e junto com ela uma série de eventos que mobilizam ainda mais aquelas pessoas que estão ali. E essa morte volta modificada. Ela passa literalmente a interagir com as pessoas. O texto, que na primeira parte era uma explanação mais geral sobre o fato, acaba se transformando, se fechando e focando em apenas um único núcleo. A morte se personifica de alguma forma e passa a ser a protagonista da história. Surge um outro personagem novo e um enredo que antes tinha uma visão macro fica concentrado no desdobramento da relação da morte com esse outro personagem. Fica difícil falar desse livro sem citar acontecimentos que possam interferir na experiência de leitura de quem não conhece a história. Então eu prefiro me resumir a isso e deixar que vocês vivenciem o que eu senti quando eu li o texto. O que eu posso dizer é que o sarcasmo e a ironia do Saramago ficam ainda mais evidentes nessa segunda parte. E ele consegue inserir também um conteúdo de humor muito forte.
As cenas em que a morte conversa com a gadanha, com a foice dela, são de longe a melhor coisa que eu já encontrei nesse livro. E ele ainda tem uma pegada romântica inserida ali na segunda parte que eu realmente não esperava do Saramago, que foi uma total surpresa pra mim. Mas mesmo com esses acontecimentos novos e essa mudança de olhar sobre a história, o Saramago continua ali com suas críticas sociais bastante vivas e jogadas na sua cara. O que eu considerei mais importante nessa história toda foi como o texto do Saramago faz a gente repensar a nossa concepção de morte, independente de religião, de crença ou de modo de encarar a vida. Principalmente por ele tratar de temáticas muito delicadas como livre-arbítrio, eutanásia e o próprio tabu e o estigma que sempre está envolto ali daquelas questões relacionadas à morte. Até mesmo porque aqui os papéis entre aqueles que estão vivos e a morte se invertem, uma vez que, meio ao caos, as pessoas ficam menos humanas, elas se tornam mais cruéis e carrascas de si mesmo por conta de um bem maior. Já a morte, em contrapartida, ela fica cada vez mais humanizada e necessária. É realmente um livro pequeno de tamanho, mas é gigantesco em conteúdo. É Saramago, simples assim, eu não tenho mais nem o que dizer sobre ele. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Eu volto essa semana ainda para responder uma tag, acho que no meio da semana ainda. Me segue aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.